Oi, gente, tudo bem? Vamos para a nossa aula de terça-feira, dia 16 de junho. Bom, hoje a nossa tarde é aquela tarde, né, que o pessoal tem vontade de fugir. Não precisa fugir, gente. História, geografia, tranquilo, né? Duas disciplinas assim bem tranquilas de se trabalhar, mas que a gente tem que usar bastante a nossa capacidade de leitura e de interpretação. Hein? Quero só ver. Pessoal lendo com muita atenção e marcando aquelas ideias mais importantes lá no texto, né? A gente precisa ler e saber escolher aquilo que é o mais importante, tá bom? Isso vai ser muito necessário nessa tarde de hoje nas duas disciplinas, tanto em história quanto em geografia, tá bom? Gente, apostila 2, aquela que a gente já comentou, né, ó, gordinha, gordinha, a gente vai trabalhar em história a continuação daquilo que nós já falamos na nossa aula passada, que era democracia, né? Falamos sobre o início da democracia lá em Atenas, depois os tipos de democracia. Bem, isso foi na aula passada. Agora a gente vai trabalhar relacionando isso aqui com o Brasil, né? Vamos conhecer, por exemplo, os tipos de governo, as formas de governo, na verdade, né, aqui do Brasil, certo? Vamos entender a teoria sobre isso e vamos relacionar com o nosso Brasil aqui, tá bom? Então vocês vão fazer a leitura, tudo muito bem lidinho, vão marcar aquilo que vocês acharem mais importante, vão realizar algumas tarefas aqui na apostila e por último, né, eu vou propor para vocês escolherem um país que vocês queiram, né, aqui da América, a única coisa que tem que ser da América, tá, gente? E não vale Brasil, hein? Olha a trapaça, Brasil já tá ali na apostila, tá? Vocês vão escolher um país e aí vocês vão pesquisar a forma de governo, o sistema de governo, a forma de estado e o regime de governo, tá? São 4 informaçõezinhas que vocês vão pesquisar sobre esse país e vão anotar no caderno de história de vocês, tá bom? Então, essas são as tarefas: a leitura, a marcação das ideias, resolver as atividades aqui da apostila e essa pequena pesquisa que eu tô pedindo para vocês. Lembrando, né, gente, observe qual é o site, qual é a fonte de onde vocês vão tirar a pesquisa de vocês, tá bom? Wikipédia não vale. Brasil Respostas, não é Brasil, é Yahoo. Yahoo Respostas não vale também, tá? Por aqueles motivos que a gente já conversou, tá bom? Indo para a disciplina de geografia, minha gente vai continuar falando sobre a tecnologia no trabalho do campo e como essa tecnologia influenciou e mudou o trabalho no campo, certo? Então, semana passada a gente começou a entender um pouquinho sobre isso, quais são as tecnologias, tudo mais, né? Agora a gente vai ver que esse avanço tecnológico ele não é algo tão recente assim, né? E vamos estudar um pouquinho sobre isso. E depois, gente, quais são os impactos na prática lá no trabalho do campo, né? Desses implementos todos. Imaginem no passado, quando não existia uma plantadora, quando não existia a colheitadeira, né? Precisava de muito mais gente trabalhando lá no campo. Agora, com o implemento desses mecanismos, vamos dizer assim, diminuiu a quantidade de pessoas trabalhando lá, né? Pensem numa fazenda onde tiram leite. Antes precisava tirar manualmente o leite de cada vaquinha. Hoje em dia, utilizam-se as ordenhadeiras, né? E diminuiu também a quantidade de pessoas trabalhando, com certeza, né? Bom, então é isso que a gente vai analisar. Vocês vão ler, vão marcar e vão responder a algumas questões, certo? Lá nas atividades complementares, a prof colocou 2 videozinhos curtos, gente, sobre grandes fazendas, para vocês poderem dar uma olhadinha como é que funcionam esses avanços tecnológicos e como funcionam essas fazendas grandes, né? Não é aquela chácara do amigo da gente, né? Não, é uma grande fazenda que produz muito, certo?
Então, essa é a nossa tarde de terça-feira, né? E a gente vai se encontrar às 4h30 no nosso Meet para fazer a correção e para trocar ideias sobre isso que a gente vai trabalhar na aula de hoje, certo? Espero vocês às 4h30 no nosso Meet para a gente trocar bastante ideia e fazer a correção das atividades propostas. Ah, e para vocês me dizerem sobre o país que vocês escolheram lá a pesquisa de história, certo? Então, ó, muitos beijos e bom trabalho!